Shalom Adonai, a paz do Senhor, graça e paz, saudações em Cristo Jesus, paz e luz a todos. Aqui quem vos fala por mais uma vez, manifestando-se aqui neste canal, é seu amigo Evangelista Percy. E como sempre, estou rompendo em êxtase de alegria e atingindo os píncaros do prazer na pessoa bendita de Yeshua HaMashiach. Fidalgos e conspícuos amigos, a questão que doravante estaremos assim a tratar e a vos apresentar é a seguinte: Satanás, ele é dito e tido como homicida desde o princípio pelas escrituras sagradas. Todos nós somos bem sabidos disso. Porém, a pergunta que eu vos faria seria a seguinte: se Satanás, segundo o texto bíblico, ele é chamado de homicida e homicida desde o princípio, ora, a quem Satanás matou no início? A quem Satanás matou no princípio? A quem Satanás homicidou no início e no princípio? A quem Satanás, com suas próprias mãos e de modo direto, matou, tirou-lhe a sua vida, destruiu a sua vida no princípio? Foi a vida de Adão? Foi a vida de Caim? É isso que nós estaremos analisando nesse texto. Pois bem, queridos amigos, o texto que ora estaremos a tratar encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo São João nos escrevera no capítulo 8, versículo de número 44, que nos diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pois bem, queridos amigos, o texto que ora acabamos de ler é um texto que nos diz, nos afirma com categoria que Satanás, ele é homicida desde o princípio. Ora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: a quem Satanás matou diretamente no princípio? A quem Satanás homicidou no princípio? Porventura teria sido Adão? Ora, nós temos uma passagem bíblica ostensiva no livro de Gênesis capítulo 3, onde nós vemos o próprio Deus Todo-Poderoso colocando nas mãos de Adão a responsabilidade por sua vida eterna, que estaria condicionada a ele comer da árvore da vida. A partir do momento que o Deus Todo-Poderoso diz a Adão: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas porém da árvore que está no meio do jardim, que nós entendemos e subentendemos que seja a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o fator causativo da morte de Adão, e que ele não morreu no mesmo dia, e sim séculos depois, e estou me referindo à sua morte física, porque Deus estava se referindo à morte física de Adão, e não a uma suposta morte espiritual. O fator causativo da morte de Adão não foi Satanás ou uma ação direta de Satanás. O fator causativo da morte de Adão foi tão simplesmente a sua escolha de fazer aquilo que Deus o proibiu de fazer, de desobedecer uma ordem dada por Deus, de escolher e decidir escolher e fazer aquilo que Deus mandou que Adão não fizesse. Logo, Deus, ele responsabiliza o homem por suas próprias ações e não a Satanás pelas ações do homem. Queridos, para dar mais robustez ao meu argumento e para legitimar o meu parecer que ora estou a vos apresentar, leremos no livro de Gênesis capítulo 3, versículo de número 17 ao número 19, que diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher,
e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por tua causa ou por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Agora, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela foste tomado, porque eis que és pó, e ao pó te tornarás. Ou seja, o próprio Deus também neste versículo está deixando claro, patente, evidente, cristalino, em altíssima resolução, que o responsável pela morte do homem era o próprio homem, pela morte de Adão era o próprio Adão. Eu faço a seguinte pergunta para os meus irmãos cristãos: quem é o responsável ou o culpado pela morte de Adão? Quem é que levou Adão a morrer? Deus, Satanás ou o próprio Adão? Eles me respondem que, na realidade, o responsável ou o culpado, ou quem levou Adão a morrer ou à morte, foi a própria escolha de Adão. Então fica muito claro, muito evidente e mais do que esclarecido, também por meio dos textos que ora eu vos apresentei, que verdadeiramente Deus responsabilizara Adão por sua escolha. Escolha esta que foi o fator causativo de sua morte. Compreendeu? Outro detalhe: se não foi Adão quem Satanás diretamente matou, então foi Caim. Porque há um texto bíblico dizendo que Caim, ele era do maligno. Será? Vamos ver a quem Deus responsabiliza pelos atos de Caim. Encontra-se no livro de Gênesis, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, que diz: se fizeres bem, não haverá para ti aceitação, Caim. Mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti, Caim, será o teu desejo, e sobre ele, Caim, você deve ter domínio, você deve dominar. Deus claramente está responsabilizando Caim por suas ações, porque Deus ele enxergara no coração de Caim o desejo de matar a seu irmão, o que seria um pecado. Mas, evangelista Percy, você até está certo, porque a gente não vê Satanás com uma ação direta tirando a vida de ninguém, no princípio em Gênesis. Nós não vemos realmente, evangelista Percy, Satanás, ele agindo diretamente para matar, ele matando e tirando a vida de alguém de modo direto, diretamente, evangelista Percy. Você até que está certo, mas só que tem um problema. O que Jesus Cristo quis dizer, evangelista Percy, é que Satanás, na realidade, ele tinha no seu coração o desejo de homicida. Ele era homicida porque ele tinha no seu coração o desejo de homicida. Ele tinha no seu coração o homicídio, a vontade de matar a Adão, ou a vontade de que Adão viesse a morrer. Não. Negativo. Então quer dizer que se eu desejar em meu coração matar alguém, eu me torno automaticamente um homicida por causa disso? Se eu simplesmente desejar matar alguém e não matar, eu sou um homicida por causa disso? Simplesmente por ter tido um pensamento de homicídio? Claro que não. Homicida é aquele que pratica ou aquele que realiza o homicídio. Aquele que mata, que tira a vida, porque a definição de homicídio é esta: matar, tirar a vida, simples assim. Homicídio, ato e efeito de homicidar, de matar, de tirar a vida, nada mais além do que isso. Então este argumento de que o que Jesus Cristo na realidade queria dizer era que Satanás ele tinha em seu coração, em seus propósitos, o desejo de que o homem morresse,
Não procede? Não procede porque homicida é aquele que pratica ou aquele que efetua o homicídio. Talvez alguns utilizem também o seguinte argumento: evangelista Percy, tu estás equivocado, até porque quando o texto de Gênesis fala que o homem certamente morrerá, estava se referindo à sua morte espiritual, evangelista Percy. O homem morreu espiritualmente, porque o homem antes, ele possuía um corpo metafísico espiritual, sem matéria. E a partir do momento que ele pecou, o homem ganhou matéria e por isso conheceu que estava nu. Será mesmo? Em primeiro lugar, o texto é claro em dizer que Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, pó é matéria. Então fica bem claro que o corpo que Adão tinha antes do pecado não era um corpo metafísico, não era um corpo espiritual, era um corpo palpável, tangível, material, era matéria, porque Deus o formou do pó da terra. Outro detalhe: mas o certamente morrerás, Percy, estava assim se referindo à morte espiritual? Não, Deus é bem claro em afirmar e em falar sobre morte física. Isso fica muito claro no texto. E outra, quando Deus ele diz que certamente morrerás, Adão, não significa que Adão morreria no mesmo dia em que pecasse. Significaria e significou que a morte de Adão, quando ele pecasse, seria certa. Significava que quando Adão viesse a pecar, a sua morte seria certa, seria inevitável. Certamente você vai morrer, Adão, o dia que você pecar. Nada mais além do que isso. Então não cabe morte espiritual no texto. Simplesmente a morte espiritual de Adão ao pecar fica por conta da tua fé, do teu dogma, daquilo que você aprendeu em seminário ou na faculdade em que você frequentou, porque isso não cabe no texto. Para terminar, alguns vão dizer o seguinte para o evangelista Percy: então, evangelista Percy, tu és um herege. Por quê? Então Jesus Cristo mentiu. Ué, pelo que nós sabemos, Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não poderia mentir. O que você está afirmando, evangelista Percy, é que Jesus Cristo mentiu ao dizer que Satanás, ele era e é homicida desde o princípio. Nós só temos dois caminhos para nós seguirmos a partir de então. O primeiro, ou Jesus Cristo nunca disse isso, e eu tenho lá as minhas desconfianças de que ele não tenha dito isto, ou eu tenho que acreditar e sou obrigado a acreditar porque está escrito. Pois bem, queridos, eu quero lhe agradecer por você ter vindo até o final desse vídeo e quero desejar do mais profundo do meu coração que os eflúvios do Santíssimo Espírito estejam sobre vós e que o Senhor Deus Todo-Poderoso esteja derramando as suas bênçãos e a sua graça sobre o seu lar, sobre a sua casa e sobre a sua vida, aonde quer que você esteja. Desejo do mais profundo do meu coração que tudo, absolutamente tudo, esteja contribuindo, cooperando, sucedendo, procedendo e acontecendo para o seu bem e para o bem dos seus. Muito obrigado. Espero que este vídeo venha assim servir de grande valia para o seu exercício apologético. Shalom.